Você sabia que os servos de Jesus não são aceitos nas igrejas? Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer muitas visitas no nosso blog. Abre aí no Evangelho de João 16, diz o seguinte: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então, gente, o que será que Jesus ele quis dizer quando ele iniciou, né, essa palavra, no capítulo 16 aqui de João? Ele disse assim: olha, vou dizer para vocês essas coisas para que vocês não venham se escandalizar. Jesus, ele já estava querendo adiantar para os discípulos, porque aqui era a última instrução que ele estava dando, que ele queria dizer algo, mas para que eles não viessem a se escandalizar mais para frente. Ou seja, revelar para eles que aquilo que aconteceu nos profetas, com os profetas, iria acontecer com eles também. Então ele disse: olha, eu digo para vocês para que vocês não venham a se escandalizar. Aí ele disse assim, ó, que vocês serão expulsos das sinagogas, das igrejas, né? E qualquer que matar vocês vai, né, dizer, vai estar ali com a sua cabeça pensando o seguinte, que estão prestando serviço a Deus. Hoje, gente, não é diferente, né? As pessoas, elas escutam a palavra de Deus, elas pensam assim, que nós estamos falando mal, estamos com olhos maus, a gente está julgando as pessoas. Quando Jesus entrou no templo, né, a palavra de Deus fala que ele estava indo para o templo, só quando ele chegou lá, ele estava o quê? Ele viu pessoas vendendo e comprando. E diz a passagem que ele purificou o templo, ou seja, ele não estava puro, ele estava impuro por causa disso. E hoje, quando os servos de Deus, eles frequentam, porque assim, eu vou para a igreja, frequento a igreja e tal. Quando a gente entra, a gente vai, claro que a gente não vai para olhar nada, né? A gente vai o quê? Para buscar a Deus, visitar a igreja, sabe? Participar da reunião, né? Estamos ali juntos, né? Buscando ao Senhor. Só que a palavra de Deus fala que ele entrou e ele, olha aqui, olha aí, João, vamos aqui acompanhar. João 2,13. E estava próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambiadores assentados. Então você vê que quando Jesus ele entrou, né, ele viu isso. E isso indignou o Senhor. Tanto que quando ele expulsou todos que vendiam e compravam, a palavra de Deus fala que os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então a gente que está buscando Deus, é como se a gente visse a transgressão, o erro. E a palavra de Deus fala assim: olha, vá, né, clama em alta voz, não se detenha, e anuncia ao meu povo o seu pecado e a sua transgressão. Então, isso aí faz com que as pessoas queiram expulsar os discípulos, os servos dele, dos templos, das igrejas. Porque as pessoas não gostam de ouvir a palavra. E as pessoas, quando eles falam assim, vão matar vocês, só que eles vão achar, eles vão dizer que estão prestando um serviço a Deus quando eles te fizerem mal, né? Eles vão achar que não está certo, estão no caminho errado, são demônios, são espíritos malignos que a gente tem, falam que a gente é servo do diabo, né? Foi como uma vez a irmã ligou para mim, ela falou assim: olha, falei com o pastor fulano. Ah, tá, e aí? Ah, ele falou que era na sua casa. Eu falei: pra que ele vinha aqui? Eu sei que ele não está muito satisfeito, né, comigo, e eu vim fazer o que na minha casa? Lá não, ele ia na sua casa, junto com o povo da igreja, para te xingar lá na porta da sua casa. Foram, não sei se foram. Eu sei que eu não estava em casa, né, graças a Deus. Só que eles acham, a palavra de Deus fala que eles estão, né, achando que eles estão prestando serviço a Deus. Quando eles fazem essas coisas, que nem quando mataram Jesus, falaram que Jesus estava blasfemando contra Deus, né? E
não é a intenção da pessoa ela falar do que está acontecendo dentro da igreja, como se fosse um espião, né? O espião, ele entra num lugar, num determinado lugar, ele vê o que está acontecendo ali e depois ele diz ali em oculto. Não. Nós falamos abertamente o que está acontecendo. Então, Deus, o que será que ele acha de todas essas coisas? Será que nós estamos errados? Porque estamos falando que está errado? Ou as pessoas que estão cometendo o erro? Né? Como a gente fala da missionária, começou ali a passar a mão, né? A palpar o irmão casado dentro da igreja. E dizer que quem tinha que tomar jeito era a irmã, a esposa, né? Não era ela que estava pondo a mão. Era a mulher do cara. Ela tem que ficar quieta, não tem que ter ciúme. Porque ciúme não é de Deus, então ela poderia palpar o marido da irmã. Mas será que nós estamos errados porque estamos vendo a coisa errada? E falando, anunciando ao povo a transgressão e pecado? É como Jesus, ele entrou no templo, diz a palavra de Deus aqui, e ele viu, e ele achou no templo os que vendiam e compravam. E a palavra de Deus fala que ele expulsou tanto um quanto o outro. Porque ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm convertido ela em convite de ladrões. Né? É como a gente fala aqui sobre as vestes. As vestes, né? As pessoas, elas acham que as vestes vão salvar. Vestidão, compridão. Não estou dizendo que é para usar mini saia, né? Mostrando as partes do corpo. Mas muitas irmãs, muitos pastores, muitas igrejas, ministérios, eles impõem, né, que as pessoas vá para a igreja ali com aquelas saionas até o pé. Só que lá fora, as irmãs, elas colocam as roupas todas apertadas, assim, tipo, mostrando mesmo as partes delas, assim, no meio da rua. Não se preocupa nem por uma camiseta um pouquinho maior, assim, mesmo que use uma calça apertada por baixo, mas não se preocupam. Então, será que a comunhão, ela só vale 1 hora e meia do culto? Eu não estou dizendo aqui que é para usar a roupa curta, a roupa comprida. Eu estou dizendo para vocês que vale mostrar 2 vidas para Deus, 2 comunhão com Deus, 2 modos de viver para Deus. Uma hora a irmã está com a saia lá no pé e outra hora está mostrando, né, tudo a quem quiser ver, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. E lembra dos malfeitores na cruz com Jesus? Eles eram 2 malfeitores. Eles estavam na mesma situação que o Senhor. Os 2 estavam na mesma situação. E talvez as vestes sejam bem parecidas tanto de Jesus quanto dele, que estavam aí praticamente quase nus, né? E o que quer dizer? Quer dizer que eles não seriam salvos porque não tinham muitas vestes? Não, mas mostrou o arrependimento. O arrependimento dele, né? E um deles mostrou que ele queria ser salvo, porque ele disse, olha, quando entrar, né? Lembra de mim. Ele foi salvo. Então, para Deus, gente, você tem que estar quente ou frio, né? Não adianta você querer ter dois rostos, 2 faces, 2 tipos de modo de pensar. É um só. Porque se você for morno, ele está a ponto de vomitar você fora. Agora as pessoas não têm se preocupado, mas nós é que estamos errados. As pessoas que falam da palavra, por isso que Jesus falou assim, olha, eu estou falando isso para que vocês não venham se escandalizar. Porque as pessoas vão pensar, poxa, vão, sabe, nos expulsar das igrejas, sabe, vão nos matar e ainda eles vão achar que eles estão prestando serviço a Deus, sendo que nós estamos falando da palavra, os discípulos, né, por isso que Deus, como ele sabe todas as coisas, ele não quis que eles viessem se escandalizar, ele quis preparar eles para que eles pudessem saber, olha, vocês vão ser expulsos das igrejas, vocês vão matar vocês, as pessoas que matar vocês, elas vão estar assim, achando que estão agradando a Deus, prestando serviço a Deus. Porque senão já pensou, poxa, eu estou buscando a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, e os pastores estão me expulsando da igreja. Não, sabe, como se eu estivesse fazendo o que é errado, se eu estou falando, anunciando o povo que diz a palavra de Deus, então as pessoas têm que aceitar Jesus, se voltar para Jesus. Porque, gente, as nossas vidas,
A partir do momento que a gente aceita o Senhor, estão abertas tanto para bênção quanto para maldições. Eu, nessa vida que eu tenho, já tenho já uma idade de 37 anos, eu já provei as bênçãos do Senhor e já provei também as maldições que a palavra de Deus ela fala, porque ela diz que haveria maldições até que não estão escritas nesse livro para aqueles que desobedecem a Deus. Então, se você aceitou o Jesus, aceitar Jesus é aceitar a palavra. Ah, eu aceito o Senhor como o meu único e suficiente Salvador, e a pessoa acha que não precisa fazer mais nada. A gente vê aí o modo de viver das pessoas, elas dizem que aceitaram Jesus, mas elas não têm amor ao próximo, continuam na bebedice, continuam fazendo as coisas erradas, continuam andando no mau caminho, não dão exemplo de pessoas de Deus, né? E onde que isso aí diz que a pessoa vai ser salva? Onde que diz se ela não se negar, ela vai ser salva, né? Isso não diz a palavra de Deus. E as maldições, gente, elas caem também nos filhos. As pessoas pensam assim, vou viver do jeito que eu quero, vou fazer o que eu quero. Mas sem se lembrar que as maldições escritas nesse livro, elas podem cair nos seus filhos, na sua casa, nas suas rendas, no seu negócio, em todos os seus caminhos. Você vai ser amaldiçoado ou você vai ser abençoado conforme a sua entrega para Deus, conforme a palavra de Deus. A palavra, ela é luz para aqueles que estão buscando a direção. Não é claro, gente, você acha que a gente não queria? Com certeza, né? Chegar na igreja, comemorar, sabe? Não é errado fazer um churrasco, estar com os irmãos ali em comunhão, né? Mas, quando a gente entra na igreja, aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, que estão buscando a Deus, que estão buscando ao Senhor, ela se depara com um erro. Ela se depara, não é que os olhos dela são maus, porque a palavra de Deus fala assim, vai lá e fala. Não importa, eles podem ser espinhos com vocês. É para vocês falar. Vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser, sabe, mentindo, vão dizer todo mal. Que não falei essa história que o pastor ia lá na minha casa com os membros da igreja para me xingar. Vê se pode um negócio desse. Eu moro bem numa avenida, né? É bem numa avenida, no farol ainda, imagina. É muito complicado, né? Então, claro que eu queria estar em festa, sabe? Eu perdi de ter oportunidades, pastor. Sabe, aquela pessoa que é lembrada, falar, não, o irmão Alex, ele vai com a gente para a igreja. Então, abriam novas igrejas, o irmão Alex vai. Chegar em mim e falar, você vai lá comigo, você vai ficar lá na igreja comigo, você vai fazer isso, quer montar uma loja dentro da igreja. Mas, gente, o movimento é muito bom, as festas são boas, sabe, os churrascos são bons, mas é os manjares desejáveis, né, que fala a palavra de Deus, mas tem que recusar. E diz assim, olha, mas isso não é de Deus. Sabe, esse tipo de pensamento não é o pensamento que agrada a Deus. Aí você já começa, você tem que fazer uma escolha. Ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. Hoje, o que tem de gente bajulando o pastor, não é brincadeira, gente. Então, o que acontece é assim, irmão Alex, queria, sabe, ir para as festas, mas a igreja, ela tem a necessidade, porque Jesus, ele quer vir arrebatar a igreja, mas ele está esperando a ordem de Deus. Então a igreja, ela tem que estar preparada para subir. Ela tem que estar conforme a palavra de Deus. As pessoas têm que estar preparadas. E aí a gente começa a falar. É oportunidade, vai aqui no nosso blog, muitas pessoas estão assistindo, muitas pessoas estão compartilhando, muitas pessoas estão vendo, e aí começa a comentar. Como o pastor uma vez falou para mim, olha, muitas pessoas estão vendo, né? E aí ele começou a insinuar que eu tinha que parar, há muito tempo atrás, parar de falar. Né? E estava causando uma reação no povo, o que eu estava falando. E aí eu disse para ele assim, mas é Deus que colocou isso para me fazer. E o blog já tem, graças a Deus, 1 ano. Então, é claro, gente, a gente queria estar nessas festas, queria estar participando. Quando Jesus entrou no templo, ele poderia ali abraçar o povo, falar, estão me buscando, estão aqui, tem esse lugar aqui que fizeram, e esse tipo de coisa, mas não, ele viu que estava errado. E diz a palavra de Deus, olha, quer ver? Vamos voltar aqui, em João 2.
só. João 2, né? E estava próximo à Páscoa dos judeus. Então, eles estavam próximo a uma data muito importante para os judeus. E Jesus estava lá. E eles estavam o quê? Se preparando, né? Porque estava próximo à Páscoa, as pessoas já estavam se preparando. Era uma data muito importante, é uma data importante para eles lá, né? E aí Jesus chegou, só que ele viu algo que desagradou. E assim é com os servos dele, os discípulos dele. Isso aqui é a última instrução, né? Que ele dá em João 16. Isso. Aí, ele começou ali a expulsar todo mundo. Ele purificou o templo, ele fez o que era certo. E a gente também queria estar, mas isso não é o objetivo de Jesus. Não é que a gente venha estar em festas, não é que a gente venha beber, se embebedar, sabe, participar. Não, é a salvação. O objetivo dele é a salvação. E as pessoas hoje têm bajulado muitos pastores. Sabe, não falam que está errado, não falam aquilo que tem que ser tirado, não falam que está... Mas não, acontece o erro dentro da igreja, todos ficam rindo, todos ficam felizes, mas as almas estão se perdendo. Pastores, muitos pastores não se consertam porque eles buscam a Deus, mas se eles pisarem na bola, alguém tem que falar, alguém está vendo, mas as pessoas não falam. Né? E não é porque é por falta de temor, né? Não é isso. É porque elas não falam mesmo para bajular o homem. Né? E é o que eu te falei, era para mim está muito bem, se fosse ver aos olhos humanos, uma loja dentro de uma igreja, sabe, tipo, não estaria nem aí para nada, mas importa é agradar a Deus. Então as pessoas elas têm se calado, se mantido cegas para a verdade, né, a troco de pratos de lentilha, né, ou salgados, ou pratos de feijoada, ou aquilo que não vai abençoar nem o povo, nem a igreja, porque a igreja vai viver endividada, a igreja vai viver fora de comunhão, né? E aí ele diz claramente aqui, olha, vocês vão ser expulsos das sinagogas, vão matar vocês e vão dizer que estão prestando serviço a Deus. Mas eu não estou dizendo essas coisas para vocês porque vocês não venham se escandalizar. Porque é difícil, gente, pra gente, no começo era muito difícil para mim. Porque a gente vê, não é as pessoas que estão no mundo que elas perseguem aqueles que estão falando a verdade. São pessoas da igreja, pastores, presbíteros, esposas de presbíteros, pessoas que leem a palavra, mas não têm comunhão com Deus. Nenhuma. Né? Eles estão se enganando, achando que vão ser salvos, porque se as trombetas soarem, eles vão lamentar grandemente porque eles perseguem aqueles que estão falando de Deus verdadeiramente. Eu peço que vocês venham meditar na palavra de Deus, vocês possam alcançar a salvação do Senhor. Não é vestes, não é dinheiro, o dinheiro não pode comprar Deus. Não se pode vender coisas na igreja, gente, comprar com o pretexto de ajudar a obra de Deus. Isso não existe, não está nas escrituras sagradas, não é as suas vestes que vai te dar salvação, como eu já falei. Porque se for assim, então o guarda-roupa vai ser o primeiro a ser salvo, arrebatado. Então temos que buscar a Deus, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Não é por obras que vem a salvação, não é achando que é melhor do que os outros que vem a salvação, não. Mas é aceitando Jesus, andando nos caminhos de Jesus, observando os mandamentos de Jesus, né? Obedecendo a Deus, amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo, né? Muitas pessoas não amam o próximo, se esqueceram dessa palavra, não amor ao próximo, mundo frio que a gente vive, né? Eles dizem, amo Deus, mas na hora que o próximo está próximo, eles não amam. É que nem falar assim, cuidado, como que é? Cuidado para não sair com a mulher, não pode amar a mulher do próximo, principalmente quando o próximo está bem próximo, né? Então, eu não lembro, é tipo uma piada, assim, né? Meio sem graça, mas é uma piada. Então é assim, então temos que buscar o Senhor, temos que observar os mandamentos, temos que estar voltados para Deus, gente. Sabe, Deus ele quer salvar as pessoas, mas as pessoas não estão preocupadas, gente, com a palavra. Quantas são as pessoas que bloqueiam nossa página, que bloqueiam nossos vídeos, achando que bloqueando a nossa página, Deus ele vai deixar de olhar as obras delas. É pior ainda, porque estão atraindo para elas muito mais maldições que vão cair sobre a vida delas e a vida do filho delas,
Porque a palavra de Deus ela não pode mentir, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.